Olá, vamos buscar um pouco de paz para hoje? Eu quero continuar estudando com vocês sobre o santuário. Ontem nós vimos que Deus pediu para que fosse feita uma tenda, um santuário, para que ele habitasse no meio do povo. E assim foi feito. Levantaram essa tenda no meio do acampamento, cercaram com cortinas que era metade da altura dessa tenda sagrada. Se você levantasse a cabeça, ficasse na ponta dos pés, você veria a glória do Senhor. É sempre olhando para o alto que nós conseguimos ver a glória do Senhor. Havia uma entrada, e nessa entrada, que se chamava O Caminho, essa porta que se chamava O Caminho, a gente já se deparava com o altar do holocausto. E tem uma curiosidade, tem várias curiosidades nesse altar. Mas a primeira está em Levítico 6,13. E esse é o versículo de hoje que vai nos dar a base para esse estudo. Levítico 6, versículo 13, diz que o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Esse fogo ele foi aceso na inauguração e foi aceso pelo próprio Deus quando desceu com a sua glória naquele lugar. E ele pediu aos sacerdotes que mantivesse esse fogo aceso continuamente, para que pudesse haver a consumação de todo o pecado, através daquelas ofertas e daquele sacrifício. O altar era de madeira. Olha, a gente está acostumado com altares de pedra. Esse era de madeira e era revestido de bronze, que era um produto de menor valor, porque o que simbolizava esse altar era a cruz do Calvário. O que simbolizava esse bronze era a serpente que foi levantada no deserto, e todos que olhavam para ela ficavam sadios novamente, não é? Então, era de um metal com valor menor, para que se desse evidência ao que era mais importante. O que era mais importante do que o altar era o sacrifício que era feito naquele lugar. Era a oferta que era mais importante, porque era o Cordeiro de Deus que iria se sacrificar por todo o mundo. Então nós já conseguimos visualizar neste altar de holocausto a presença do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus foi o grande sacrifício. Mas nesse altar nós também podemos nos colocar como sacrifício vivo, porque é isso que Paulo escreve lá em Romanos 12:1. Ele diz que agora nós somos também o sacrifício. E diz assim: portanto, irmãos, peço pelas misericórdias de Deus que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Então, Jesus é o sacrifício, é o grande sacrifício, mas nós também precisamos nos sacrificar, colocar o nosso eu naquele lugar, naquele altar. Precisamos colocar os nossos filhos naquele altar. Nós precisamos colocar a nossa família, a nossa igreja, para que o fogo consumidor, que é o nosso próprio Deus, como diz lá em Hebreus capítulo 12, verso 29, para que esse fogo consumidor nos purifique do nosso pecado. Olha como isso é interessante. E eu vou te dizer uma coisa bem difícil. Não existe atalho para chegar na presença do Senhor. Não existe outro caminho. Você vai ter que passar pelo altar do sacrifício. Você vai ter que passar pelo fogo, se quiser entrar na presença do Senhor. Por isso que esse altar ficava no caminho. Ele era o primeiro. A primeira coisa para que você entre na presença do Senhor, você precisa aceitar o sacrifício do Cordeiro de Deus. Se você não aceita esse sacrifício, você não pode dar passos adiante. Por isso que o versículo diz que esse altar tem que ficar com fogo
continuamente, não pode se apagar em momento nenhum. Quando o fogo do altar da nossa casa, da nossa igreja, se apaga, é sinal de que o pecado está reinando. Porque enquanto o fogo consumidor estiver aceso, nós seremos purificados diariamente. Mas quando esse fogo se apaga, como vai consumir o nosso pecado? Por isso que existe até uma canção bem conhecida, Quando o Espírito Soprar. Tem um trecho nela que diz assim: por que será que ainda não aconteceu? Por que razão não tem fogo a queimar? Sabe por quê? Pecados escondidos, uma fé adormecida, mandamentos que insistimos em quebrar. Por que razão? Por que será? Temos tudo nas mãos, mas não há fogo no altar. Por isso que existe tantos corações frios tentando entrar na presença do Senhor sem passar pelo fogo. Por isso que não são purificados, não são transformados, não são convertidos. Tentaram entrar pela janela, não passaram pelo caminho. Quem é o caminho? Jesus, ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esse é o caminho que nos leva para entrarmos na presença de Deus. Então você não vai conseguir ter comunhão com Deus, não vai conseguir estar na sua presença se você não passar pelo fogo, querido. Por isso que muitas vezes a gente não entende, mas eu aceitei a Jesus e agora eu estou passando por tantas provações, por tantas dificuldades. Isso mesmo. Aceite entrar na fornalha para glorificar o nome de Deus. Entra na fornalha, entra no fogo, porque o quarto homem já entrou no fogo, já se sacrificou por você e prometeu estar com você todos os dias. E todas as pessoas, todas as vezes que você entrar na fornalha, todas as vezes que você entrar no fogo desse altar poderoso, todas as pessoas vão ver que existe um quarto homem com você. Porque Jesus vai entrar com você nesse fogo. Porque Ele tem interesse em te purificar. Ele já passou por isso. Ele também foi moído. E por isso que você tem que passar pelo altar. Não existe atalho, querido. Não tenta, não pede a Deus caminho largo. Porque o caminho é estreito mesmo. Mas eu vou te dizer uma coisa em nome de Jesus. O mesmo fogo que queima é o mesmo fogo que purifica, é o mesmo fogo que perdoa, que deixa uma pessoa regenerada para poder entrar na presença do Senhor. Dói, é ruim, mas é necessário, porque nós precisamos tirar algumas coisas, algumas escórias que nós vamos adquirindo durante a vida. Nós precisamos tirar todo o egoísmo, tirar todo o rancor, toda a maldade do nosso coração para que a gente possa entrar na presença do Senhor. Através desse sacrifício maravilhoso de Cristo Jesus, que nos convida a tomar a sua cruz também e segui-lo da mesma forma. Mas deixa eu te dizer uma coisa, esse sangue do cordeiro que era imolado ali naquele altar, que muitas vezes até sujava a roupa do sacerdote, é o mesmo sangue que nos lava e nos dá acesso para entrarmos pelas portas, como diz lá em Apocalipse, capítulo 22, versículo 14. Só entrarão pelas portas aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Não pede atalho ao Senhor. Nós temos que passar por esse sacrifício. Nós temos que passar por esse altar do holocausto. Quando você passar por ele todas as manhãs, todos os dias, você coloca a tua família naquele lugar, coloca a tua vida, queima, Senhor Deus, aquilo que não te agrada. Porque eu estou entrando na tua presença. Você não está sendo queimado, querido, você está sendo purificado. Você está entrando na presença do Senhor. Vamos orar por isso agora? Deus querido, nós te agradecemos por esse altar que está na entrada do santuário, porque nós vamos passar por ele vai nos queimar, mas ao mesmo tempo vai nos purificar,
nos perdoar, porque nós aceitamos o sacrifício do Cordeiro de Deus que tira todos os pecados do mundo. Nós queremos entrar na Tua presença, Senhor Deus, mas existem coisas em nós que atrapalham. O nosso pecado faz separação entre nós e o Senhor. Mas o sacrifício de Cristo na cruz nos deu acesso à Tua presença. Agora nós podemos entrar, mas somente se a gente passar por esse sacrifício primeiro. Então nós aceitamos esse sacrifício de Cristo. Nós aceitamos a cruz e nós vamos entrar à Tua presença porque nós queremos ter intimidade com o Senhor, nós queremos ter comunhão com o Senhor, porque a porta não é o lugar que o Senhor nos chamou para ficar. O Senhor nos chamou para entrar para a Tua presença, para viver na Tua presença como os anjos no céu vivem e Te adoram dia e noite. Nós queremos ter comunhão contigo, nós queremos entrar, mas nós precisamos pedir ao Senhor, nos purifica, Jesus, com o fogo consumidor que é o Senhor. Ajuda-nos a sermos pessoas melhores cada dia. Que o sangue de Cristo nos lave, não somente a nós, mas a nossa família toda. Nós colocamos como Jó, todas as madrugadas se levantava e colocava a sua família no altar. Nós queremos todas as madrugadas nos levantar e colocar a nossa família nesse altar, para que eles sejam purificados, para que a gente tenha acesso à Tua presença. Obrigado porque o Senhor sempre ouve a nossa oração, que é feita em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Paz para hoje é o que eu desejo para você.